Fala galera, beleza? Aqui é o professor Tiago com mais uma videoaula aí focado no Colégio Naval. Vamos lá, vamos resolver essa questão. Observe a figura a seguir. Aí ele te dá a figura e diz assim: a figura acima representa o trapézio escaleno de altura 6 centímetros. Ele dá a altura. É escaleno porque são todos os lados diferentes. Com base menor medindo 13 centímetros, né? Um dos ângulos internos de base maior medindo 75 graus e lado transversal oposto a esse ângulo igual a 12 centímetros. Qual é a área em centímetros quadrados desse trapézio? Então, olha só. Primeiro de tudo, vamos esticar uma linha reta aqui, considerando que ela esteja reta. A mesma coisa aqui, certo? Aqui você tem 6. E esse ladinho eu vou chamar de x. A gente pode fazer o seguinte, ó. Tangente de 75 graus, na verdade, é 45 graus mais 30 graus, né? Então, vai ser igual a tangente de 45 graus mais tangente de 30 graus, eu colocaria aqui uma barrinha de fração, mas vou deixar assim, ó, dividido por 1 menos tangente de 45 graus e tangente de 30 graus, né? Eu ia falar 35, nada a ver. Bom, tangente de 45 a gente sabe que é 1. Tangente de 30 graus a gente sabe que é raiz de 3 sobre 3. A mesma coisa aqui é 1. E aqui raiz de 3 sobre 3. Então, você vai ter tangente de 45 mais 30, que é 75 graus, igual 1 mais raiz de 3 sobre 3, né? Dividido, veja bem, dividido por 1 menos raiz de 3 sobre 3. Olha que interessante. Logo, efetuando o MC, a gente tem 3 vezes 1, 3, mais raiz de 3 sobre 3, dividido por 3 vezes 1, 3, 3 menos raiz de 3 sobre 3. Sendo que você tem tangente de 75 graus. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, que eu chamei de x. Então, você vai ter 6 sobre x igual a 3 mais raiz de 3. Vou fazer diferente, só vou jogar o parêntese do lado de cima, né, para poder ficar mais interessante. Lembrando que sempre as contas do canal Matemática Passo a Passo é passo a passo. E é claro que na prova você tem que cortar caminho, né, guerreiro? Aí você cancela, porque você tem uma conta de multiplicação, ficando 6 sobre x igual a 3 mais raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Vamos racionalizar, né? No caso, em relação ao sinal do denominador, que aqui é mais, aqui é menos, vai ficar mais, e 3 mais raiz de 3. Logo, você vai ter o seguinte, deixa eu apagar do lado de cima aqui. E não se esquece de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e compartilhar esta videoaula com os seus amigos, né? Nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, para você poder ajudar o canal a crescer cada vez mais. Bom, vou mudar de cor para você identificar. A gente tinha 6 sobre x igual 3 vezes 3, 9. Né? Na verdade, como você tem 3 mais raiz de 3 multiplicado por 3 mais raiz de 3, você tem um produto notável de A mais B. Então, quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então,
2 vezes 3, 6, raiz de 3, mais o quadrado segundo sobre diferenças de quadrado, né? Logo, você tem 6 sobre x é igual a 9 mais 3, 12, mais 6 raiz de 3, sobre 3 ao quadrado, 9, menos 3. Deixa eu apagar logo abaixo, para a gente poder conseguir desenvolver essa questão. Aí você tem aqui, ó, 9 menos 3, 6. Vou colocar o 12 aqui, ó, 12 mais 6 raiz de 3 sobre 6. Que você vai ficar igual a 6 sobre x. Logo, né, você vai ter, nesse caso aqui, 12 dividido por 6, 2, mais 6 dividido por 6, 1, né, e 6 sobre x. Logo, o que a gente vai fazer? Coloca 1 aqui, né, e multiplica cruzado. Vai ficar, nesse caso, 2 mais raiz de 3, x igual a 6. X é igual a 6 sobre 2 mais raiz de 3. Vamos racionalizar de novo. Aqui é menos. A gente vai ter x igual 6 vezes 2, 12. 6 vezes menos raiz de 3, menos 6 raiz de 3. Quadrado primeiro menos quadrado segundo. Então, você vai ter x igual a 12 menos 6 raiz de 3. Para a gente calcular mais rápido, 2 ao quadrado é, não ouvi, exatamente 4. 4 menos 1, né? Ou melhor, 4 menos 3, porque a raiz de 3 aqui vai, no caso, liberar o 3. Então, 4 menos 3, que vai dar 1. Então, pode terminar o cálculo dessa forma aqui, guerreiro. Então, esse x aqui vale 12 menos 6 raiz de 3. Esse pedacinho vale 13. Aqui é 6 e aqui eu vou chamar de y. Então, deixa eu apagar isso aqui para a gente desenvolver numa boa. Não deixa de comentar esse vídeo, tá, guerreiro e guerreira do meu Brasil? É muito importante vocês comentarem esse vídeo também, porque isso aí é engajamento para o canal. Então, o seu comentário aqui no canal é mega, ultra, super importante. Aí, vamos lá. Voltando aqui, a gente vai ter Pitágoras, né? Porque aqui é 90 graus. Então, você tem 12 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais y ao quadrado. 12 ao quadrado, 144, se você fizer a conta de multiplicação. E 6 ao quadrado, 36, mais y ao quadrado. Y ao quadrado é igual. 36 está positivo, passa negativo, 144 menos 36. 144 subtraído, né? Menos, nesse caso aí, o 36, a gente vai encontrar 108. Então, você tem 108. Se você pensar um pouquinho, o quadrado perfeito vezes alguém que dá 108 é 36 vezes 3, guerreiro. Não precisa você ficar fatorando, né? Se quiser fatorar, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você pode fazer dessa forma, né? Então, o que você vai ter aí? Y igual raiz quadrada de 36 vezes 3. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, 6 raiz de 3 é o valor do y. Então, 6 raiz de 3. Acabou, professor? Infelizmente não, guerreiro. A gente agora tem que finalizar o cálculo, né? Para a gente conseguir fechar essa conta finalmente. As contas do Colégio Naval sempre são muito trabalhosas. Como eu disse anteriormente, lembrando, você tem que, no caso, encurtar os cálculos para que você não possa perder tempo na prova. Logo, você tem área é igual a base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, né? Bom, área é igual a base maior, 12 menos 6 raiz de 3, mais
13 mais 6 raiz de 3. Opa, fiquei sem espaço, né? Vamos tentar fazer um lugar mais, ou melhor, menos apertado, para você poder conseguir entender o cálculo. Você tem, eu vou colocar o S, vai ficar, de novo, base maior, 12 menos 6 raiz de 3, mais 13, mais 6 raiz de 3, base menor, mais 13, vezes a altura 6, dividido por 2. Cancela, cancela. 12 mais 13 mais 13, a gente vai encontrar 38. Então, 38 vezes 6 dividido por 2. 6 dividido para 2 pessoas, 3 para casa. Então, você tem 38 vezes 3, que é 114, que é a alternativa D dessa questão. Entendeu, guerreiro? Entendeu, guerreiro? Não perde o foco, não. Vem comigo. O produto das idades de 4 irmãos é 180. Além disso, todos os irmãos têm idades diferentes. Se o mais velho tem menos de 12 anos, ou seja, os mais novos vai ter um valor menor que 12 anos, é correto afirmar que a maioria da soma, que a maior soma possível dessas 4 idades é igual a... Olha só, primeiro vamos fatorar o 180. 180 dividido por 2, 90, por 2, 45, por 3, 15, por 3, 5, por 5, 1. Aí que você faz para saber os divisores. Joga 1 aqui em cima, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Mudou o número, volta lá em cima. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9, vezes 6, 18, vezes 12, 36. Mudou o número? Volta lá em cima. 5, 10, 20. Eu estou multiplicando. Ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10, etc. 20, 15, 30, 60, 45, 90 e 180. Bom, dentre esses números que você tem aqui, para a gente poder relacionar a idade, sabendo que o mais velho tem, no caso, 12 anos, o que a gente faz? 1 mais 2 mais 9 mais 10 igual a 22. Professor, mas o que é esse 1 mais 2 mais 9 mais 10? É retirado dos números que são divisores de 180. Ele quer saber a maior soma possível. Então, vamos criar as possibilidades. 1 mais 3 mais 6 mais 10 igual a 20. Depois, 1 mais 4 mais 5 mais 9 igual a 19. 2 mais 3 mais 5 mais 6 igual a 18. Você vai vendo que conforme você vai combinando, os valores vai ou permanecendo o mesmo, 20, 22, 19 ou 18, ou vai diminuindo. Então, a maior soma possível só pode ser alternativa D. Isso, na verdade, é uma questão de raciocínio lógico. Então, você tem que ter uma certa racionalidade para conseguir desenvolver essa questão. Compreendeu? E ó, não perde o foco. Eu vou te mandar pagar um flex 3x1 50 vezes, hein? Vem comigo. Observe a figura a seguir. A figura acima mostra um triângulo isósceles ABC com B ângulo C 36 graus, está aqui. AB é igual a C igual a 1 metro. Então, no caso, ele é isósceles. No caso, você tem AB e AC, né? Os dois lados iguais. A bissetriz interna de B corta C em D. Por D, traçam-se, quase não saiu, as distâncias até AB e até BC. Determinando os pontos E e F, respectivamente, sendo assim, é correto afirmar que o valor do produto DE vezes DF sobre AD vezes BF é... Então, olha só, primeiro de tudo,
a gente tem que o triângulo ABC, né? E o triângulo BC e D sendo semelhantes, né? Que essa é uma questão de semelhança de triângulos. Então você tem 36 graus aqui, 72 aqui e 72 aqui. Mesma coisa. 72, 72 e 36. Vou chamar C de 1. Aqui vai ser 1. E aqui eu vou chamar de X. Logo, embaixo você vai ter 1 menos X, X e X. Né? Que no caso é o triângulo BCD. Ó. BCD. Ok? Assim, o que a gente faz? Vamos fazer a semelhança. 1 sobre x é igual a x sobre 1 menos x. Que calculando você vai encontrar x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. Logo, se você desenvolver a equação de segundo grau, você vai encontrar, primeira resposta, raiz de 5 menos 1 sobre 2. E depois a segunda resposta, tá? Menos raiz de 5 menos 1 sobre 2. Na verdade, nós vamos considerar a resposta positiva, porque nós estamos tratando de medidas, ok? Então, você vai ter em relação ao triângulo BCD 1 menos x, não é isso? Então vai ficar 1 menos raiz de 5 menos 1 sobre 2, que você calculando toda essa situação, né, para a gente não perder tempo nessa questão, porque essa questão é complicada, né, você tem que ter uma visão de Thundercat, não sei se é da tua época, mas basicamente isso. Você vai encontrar 3 menos raiz de 5 sobre 2. Então, teremos o seguinte, que, deixa eu apagar aqui, para a gente ter espaço para me colocar as respostas aqui. Você vai ter, deixa eu mudar a cor, você vai ter AD igual a raiz de 5 menos 1 sobre 2 e CD vai ser igual a 3 menos raiz de 5 sobre 2, ok? Bom, feito isso, presta bem atenção, vamos calcular o restante. Logo, veja bem, no triângulo, nesse caso, CBD, você tem CBD. Você vai ter esse lado aqui, ó, valendo 3 menos raiz de 5 sobre 2. Aqui valendo raiz de 5 menos 1 sobre 2. E aqui raiz de 5 menos 1 sobre 2. Certo? Bom, utilizando relações métricas no triângulo qualquer, isso é diferente da lei dos cossenos e das relações métricas dadas em relação ao triângulo, você vai ter o seguinte, ó. Primeiro, raiz de 5 menos 1 sobre 2 ao quadrado igual 3 menos raiz de 5 sobre 2 ao quadrado mais raiz de 5 menos 1 sobre 2 ao quadrado menos 2 vezes raiz de 5 menos 1 sobre 2. E você tem a projeção, que é no caso CE. Aí tu fala assim, professor, que triângulo você está tratando? Você está falando aí? Eu estou falando do triângulo CDB, onde você tem aqui, ó,
nesse caso, você calcular os ângulos 18 graus, 54 graus, e você tem 72 graus e 36 graus. Tá vendo? E aqui 90 graus. Lembrando que você tem 90 graus aqui, tá, guerreiro? E aqui você tem a bissetriz, que divide os dois lados de forma igual. Então, eu estou calculando, na verdade, esse triângulo aqui, ó. Esse vão aqui e esse vão aqui, na verdade. Tá certo? Bom, dá para eu cancelar esse aqui com esse, porque são simétricos, ok? Logo, a gente vai ter aqui, ó, nesse caso, 0 desse lado, igual 3 menos raiz de 5 sobre 2 elevado ao quadrado, menos esse 2, dá para cancelar com esse 2, ficando raiz de 5 menos 1 CE, ok? CE. Logo, se você efetuar perdão, CE não, CF. Perdão, CF. Que CE? CE. Ó, é a projeção ortogonal. Professor, que projeção ortogonal é essa? O que o senhor está falando aí, cara? Ainda não peguei essa situação. Na verdade, aqui é CF. CF. Essa projeção aqui, guerreiro, ó. CF, tá? Porque eu estou trabalhando este triângulo CDB, tá bom? Que eu desenho aqui no lado aqui, para você poder enxergar, ok? Aí vamos lá. Aí você tem ali CF, ok? Passa para o outro lado, você vai ter 3 menos raiz de 5 sobre 2 ao quadrado igual a menos raiz de 5 menos 1 CF. Agora tá bonito. Logo, multiplicando por menos 1, vai ficar positivo. Ficando positivo, você vai encontrar, né, encurtando o cálculo, porque a gente não precisa estender, você vai achar isso aqui, ó, 14 menos 6 raiz de 5 sobre raiz de 5 menos 1. Aí você pode racionalizar, né? E vamos lá, deixa eu apagar esse lado de cima, né? Porque eu tenho pouco espaço aqui. Vou mudar a cor também para você poder conseguir enxergar o cálculo para não ficar tudo embaçado nos seus olhos. Né? Cada cor que muda é um jeito para você poder conseguir enxergar um cálculo grande. Logo, racionalizando, você vai encontrar CF, na verdade, vou colocar aqui em cima, CF igual 2 raiz de 5 menos 4, que aí você vai conseguir desenvolver numa boa essa situação, depois que você racionaliza. Bom, já achei meu AD, achei meu CF, agora vamos entender o cálculo, ok? Para a gente poder conseguir fechar, né, essa situação. Bom, BF, você tem, na verdade, BF igual, né? BF igual a raiz de 5 menos 1 sobre 2 menos raiz de 5 menos 2 sobre 2, né? O lado BF, conforme a gente calculou anteriormente, né? Porque você tem que CB vale X, né? Então, nesse caso, BF vai valer esse valor. Assim, a gente vai encontrar, calculando, BF igual a 1/2. Professor, como é que eu vou conseguir entender esse cálculo de forma mais, como é que eu vou dizer, mais reta? É só você calcular e calculando conforme as minhas instruções, você vai entender esse cálculo. Bom, já achei o meu CF, meu BF, né? Agora, vamos calcular o DF. Por que isso tudo, professor? Porque eu tenho que saber quem é DE, quem é AD, quem é DF, quem é BF. Bom, se você puxar um triangulinho aqui, né? Que você tem o triângulo DEF,
FC ou CDF, tanto faz, aqui 18 graus e aqui 72 graus, você vai ter 3 menos raiz de 5 sobre 2 sobre raiz de 5 menos 2 sobre 2. Aí eu quero calcular DF. Então você vai ter por Pitágoras 3 menos raiz de 5 sobre 2 elevado ao quadrado, igual, né, porque é hipotenusa, raiz de 5 menos 2 sobre 2 ao quadrado, mais df ao quadrado. Então, você calculando Pitágoras aí, racionalizando, etc., você vai achar df igual a raiz quadrada de 2 raiz de 5 menos 5 sobre 4. Então, sabendo, tá, que o triângulo, deixa eu colocar numa outra cor aqui, sabendo que no triângulo BCD ele é semelhante ao triângulo ABD, triângulo BCD semelhante ao triângulo ADB, tá certo? Então você vai ter DF semelhante a DE. Bom, feito isso, é só a gente calcular, né? Você tem DE vezes DF. Como DE e DF são semelhantes, na verdade, você vai pegar o DF, que é essa raiz quadrada aqui, 2 raiz de 5, menos 5 sobre 4 ao quadrado, dividido, né, porque eu vou dividir pelo ADDF, dividido por raiz de 5 menos 1 sobre 2, vezes 1 meio. Que, calculando essa bagunça gigantesca, enorme, trabalhosa e difícil, que eu não vou dizer para você que não é uma questão difícil. Sim, é uma questão muito difícil, porque a gente está tratando aí de geometria, guerreiro e guerreira do meu Brasil. Geometria é uma questão muito difícil para muita gente. Professor, mas como é que eu consigo aprender geometria? Você aprende fazendo exercícios, desde a fase mais fácil até a fase mais difícil. Bom, calculando isso aí, guerreiro, deixa eu só tirar da raiz para você poder enxergar. Você vai ter isso aqui, ó, dividido por raiz de 5 menos 1 sobre 4. Aí você vai repetir o primeiro, multiplicar pelo inverso do segundo, você vai racionalizar a parada toda e no final a resposta vai ser 3 raiz de 5 menos 5 sobre 4, que é a alternativa B dessa questão. Mas, professor, eu achei uma questão difícil e meio enrolada. Como é que eu consigo desenvolver essa questão? Guerreiro e guerreira do meu Brasil, só é possível desenvolver essa questão numa boa se você tentar fazer ela a partir das explicações dadas aqui nesta aula. Professor, mas eu tenho muita dificuldade em geometria. Como é que eu faço para poder desenvolver essa parte difícil da minha vida? Cara, simples. É só você fazer questões desde o fácil até o mais difícil e você consegue ter uma base, né? E consegue aprender, de certa forma, como desenvolver as questões de geometria, tá certo? Professor, mas eu tenho pouco tempo para poder estudar para a prova, porque a prova está perto. Cara, é só você focar no que você tem mais dificuldade e tentar corrigir isso. Professor, mas é em tudo que eu tenho dificuldade. Cara, é só resumir a matéria o máximo possível, enxugar o máximo possível, ver o que é enxugar, ver o que é mais importante e o que é mais importante e o que é o principal para você, tá certo? É isso aí. Compreendeu? Entendeu? Não perde o foco não, guerreiro do Brasil, pelo amor de Deus, vem comigo, vambora. Sejam A, B e C números reais, tais que
A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado menos 4A mais 2B menos 2C mais C, Deus me livre. Sobre A, B e C são feitas as seguintes afirmações. Aí dá as afirmações aí. Sendo assim, é correto afirmar que a quantidade de afirmativas verdadeiras é... Cara, não sei. Primeiro de tudo, eu vou abrir esse 6 e vou chamar de 4 mais 1 mais 1. Então, fazendo isso, a gente vai ter A ao quadrado menos 4A mais 4, vou colocar em parêntese, mais B ao quadrado mais 2B mais 1. Lembrando que eu abri o 6. Esse 1 aqui é da abertura que fiz no 6. Mais C ao quadrado menos 2C mais 1 igual a 0. Aqui eu tenho o quadrado perfeito. A menos 2 ao quadrado. Esse aqui. Mais B mais 1 ao quadrado. Mais C menos 1 ao quadrado igual. Bom, se você igualar este lado com o lado de lá, na verdade, como assim, professor? Você pode igualar, guerreiro. Ó, A menos 2 ao quadrado é igual a 0. Então, A é igual... O 2 passa como raiz quadrada do 0, vai dar 0. E o 2 é negativo, passa a positivo. Mesma coisa, B mais 1 ao quadrado igual a 0. Está mais, passa menos, então B igual a menos 1. Por quê? Está ao quadrado, vai tirar a raiz quadrada de 0. Então B igual a menos 1. E você ainda tem C menos 1 ao quadrado. Então você já sabe que o C vai ser 1. Está feito aí. Por que isso, professor? Porque a gente vai provar as afirmativas dadas. Vamos fazer isso. Mudando de cor. A gente tem na primeira afirmativa A elevado a B menor que B elevado a A. O meu A é 2 e o meu B é menos 1. Menor que o B é menos 1 e o A vale 2. Esse 2 vai inverter, vai ser 1 meio. Menor que menos 1 multiplicado por menos 1 dá 1. E uma fração 0,5, né? 1 meio. 0,5 com certeza é menor que 1. Então, ok. Segunda afirmativa. A gente tem C elevado a B elevado a A é igual a 1. Será? Meu C ele vale 1 elevado a B menos 1 elevado a A ao quadrado igual a 1. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 elevado a 1 é 1 elevado a 1 é 1, né? Então, 1 igual a 1. Então, ok, né? E agora, o que a gente faz? Vamos provar o restante, né, guerreiro? Não pode perder o foco, não, pelo amor de Deus. Você é capaz. Se você estiver dizendo assim, cara, que difícil, prova do Colégio Naval é complicado. Guerreiro, foca no teu sonho, tá certo? Foca no teu sonho. Aí você tem aqui, ó, terceira afirmativa, ó, você tem B elevado a menos A igual a menos C, entre parênteses, é importante isso, elevado a B. Logo você tem o B é menos 1 e o A é 2, então você tem menos 2, igual a menos C, que é 1, elevado a menos 1. Você vai ter 1 sobre menos 1 ao quadrado, porque o 2 é negativo, isso é uma regra de expoente. E aqui você tem 1 elevado a menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado é 1, então vai ficar 1 sobre 1 e menos 1 sobre 1. Então, 1 é igual a menos 1, guerreiro, porque 1 dividido por 1 é 1 e 1 dividido por 1 com negativo, menos 1. Tá certo isso? Não, é falso. Então, não é. Caraca, professor. Então, já tive. Quem está certo aqui nessa história? Esse aqui, né? Esse aqui e esse não está certo. Vamos apagar ali e vamos provar. Eu acho que é a última, né? A última situação. Não esquece de comentar o vídeo, não esquece de compartilhar, porque é muito importante para nós você estar comentando esse vídeo
curtindo, compartilhando, porque isso faz parte do engajamento do canal e ajuda nas pesquisas do YouTube. Bom, você tem 3 aí, agora o último aqui, 4. Você tem A maior que B maior que C. O meu A, que eu tinha achado, era 2. O meu B, menos 1. E o meu C, 1. 2 é maior que menos 1? Não, já furou, então já está fora, guerreiro. Então, só pode ser alternativa C dessa questão. Compreendeu? Entendeu? Questão facílima, é só você utilizar a regra aí de agrupamento. Você tem que ter imaginação, né? Para poder resolver. Lembrando sempre que as questões do Colégio Naval são trabalhosas e a forma que o professor faz para explicar é mais trabalhosa ainda, porque eu faço detalhadamente para você entender, mas no dia da prova você tem que encurtar os cálculos. E, ó, perde o foco não, vem comigo. Ainda não acabou, vamos embora. Considere um losango ABC. Considere um losango ABCD de lado igual a 5 cm, diagonal a C e BD e ângulo interno B a ângulo D igual a 120 graus. Sabe-se que o ponto M sobre o lado AB está a 2 cm de A, enquanto o ponto N sobre o lado BC está a 3 cm de C. Sendo assim, a razão entre a área do losango e do triângulo de vértice MBN é igual a... Oi? É exatamente isso que o aluno faz quando lê essa questão. Então você tem o losango, vamos desenhar o losango. Losango. Legal. Ó, você tem aqui, ó, A, B, C e D. Aí eu vou puxar aqui um pontinho aqui, par, né? Lembrando que o losango tem todos os lados iguais. O losango é quadrado, mas quadrado não é losango. Aí você tem N, aí você tem 3, você tem 2, né? Como é 5, aqui é 2. Como é 5, aqui é 3, né? Aqui você tem 60 graus e aqui você tem 120 graus. Calculando a área do triângulo ABD, guerreiro, você tem 5 vezes 5 vezes seno de 120 graus. Olha, professor, que fórmula é essa? A área do triângulo pelo cosseno do lado, ok? Porque aqui você também tem 5. Então, 5 vezes 5 vezes o ângulo vezes o meio. 5 vezes 5, 25. Seno de 120 graus é raiz de 3 sobre 2 vezes 1 meio. Que você vai encontrar 25 raiz de 3 sobre 4. Que é a área desse cara aí. Como são dois triângulos, ABD e BCD, você pode multiplicar por 2. E aí já simplifica 2 dividido por 2. 1. 4 dividido por 2, 2. Então você vai encontrar a área total do losango, 25 raiz de 3 sobre 2. Logo, para calcular a área do triângulo BMN, é só fazer a mesma coisa, né? A área do triângulo BMN é igual a 3 vezes 2 vezes o seno de 60 graus vezes o meio. Dá para cancelar aqui, ó. Vai ficar, repetindo, né? Vai ficar 3 vezes seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Você vai encontrar 3 raiz de 3 sobre 2. Como ele quer a razão entre o triângulo, ou melhor, o losango, né? Deixa eu até desenhar aqui. A gente fala tanto triângulo, que acaba se confundindo ali. Então você tem a área do losango, né? Losango aqui não é cosseno, é losango, tá? Sobre a área do triângulo BMN, é a razão. Você vai ter, na verdade, 25 raiz de 3 sobre 2, dividido por 3 raiz de 3 sobre 2. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo.
Cancela, cancela. Cancela, cancela. 25 sobre 3, que só pode ser alternativa C, ok? Então, é muito fácil, é só você designar essa questão das áreas, né? Você pode fazer a área pelo cosseno do lado, pelo seno do lado, tá bom? Para conseguir desenvolver essa situação. Professor, é sempre esse lado vezes esse, vezes o seno do ângulo, vezes o meio? Sempre, nunca perdeu. Ah, professor, mas isso aí é a área do losango? Não, quando você quer encontrar a área de um triângulo que somente tem o ângulo no meio. Aí você pode utilizar essa fórmula da área. Professor, mas aquela fórmula do base vezes altura dividido por 2, como é que é isso aí? Isso aí, cara, para um triângulo qualquer onde você tem base e altura. Aqui você não tem base e altura, só tem o ângulo. Se você tem o ângulo, então você utiliza essa relação, essa fórmula. Tá certo? Compreendeu, guerreiro? Entendeu? Não perde o foco, não. Vem comigo.